bom dia para você. A importância do feedback, aquela conversa sobre o desempenho do colaborador. Por onde começar? Como motivar? Andréa Deis, gestora de carreiras, dá as dicas. As projeções para 2021 na análise da Associação Brasileira de Proteína Animal. Exportações em alta, ração à base de cereais, até então pouco usados. Vamos começar então o nosso programa? Agora. Você já ouviu a palavra feedback, não é mesmo? É aquele retorno que você dá a alguém sobre algum projeto ou o desempenho dela em algum trabalho. Ele pode acontecer constantemente no ambiente de trabalho, mas é mais comum que os gestores façam nessa época do ano. Então vamos ajudar quem vai fazer isso, ou melhor ainda, quem nunca fez, mas pretende. Por onde começar essa conversa aí, né? Como aproveitar para motivar então o seu colaborador para próximos projetos? Como evitar que vire uma discussão? Vamos saber com a gestora de carreiras, Andréa Deis, que sempre nos ajuda. Andréa, um bom dia para você. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar com vocês falando de um assunto tão importante, né? Pois é, né? E que é bem comum, né, nas empresas, ou pelo menos deveria. E aí a primeira pergunta que te faço, Andréa, o feedback é algo que deve ser marcado, né, entre gestor e colaboradores? Deve ser um ritual, né, tão diferente assim no dia a dia, ou ele pode acontecer sempre? Pois é, Pablo, excelente pergunta, porque se a gente for pela literatura, ele deve ser marcado, né? Então, ele deve ter uma certa constância, periodicidade, ele deve ser informado e as pessoas devem saber que ele vai acontecer. Agora, se você me perguntasse qual é o mais efetivo, eu diria que é o espontâneo. Sabe aquele que eu viro para você, Pablo, e ali no dia a dia eu sento do seu lado e falo assim, olha, isso daqui tá muito legal, talvez se você fizesse isso ficaria melhor? O que a gente entende e estuda no cotidiano, no dia a dia das empresas, é que o líder, que ele é treinado para fazer o feedback espontâneo, ele tem uma interação, uma integração, um resultado muito maior do que o programado. Porque o programado é o mesmo que eu virar para você, Pablo, e falar assim, ó, amanhã você vai ter uma sessão de feedback. Sim. Você vai se preparar, você vai se articular. É diferente de eu estar no dia a dia ali te desenvolvendo. É verdade, às vezes a pessoa até também acaba armando desculpas já para algum problema que pode ser colocado ali à mesa, né? E a conversa pode ser que nem tenha esse teor. Exatamente, é isso mesmo, ou seja, ele já se arma, ele já vai se articular e o líder também, ele vai se preparar para isso. Então, quando é aquele estruturado, o que você vai fazer? Você vai pegar suas metas do ano inteiro, você vai colocar os objetivos que você tinha, e ele já sabe que você vai pontuar a sua eficiência, a sua eficácia ou não sobre aqueles pontos. Então, um está lá para cobrar e o outro está para se defender. Então, ele já não é mais de desenvolvimento. O feedback de desenvolvimento e aprimoramento, ele deveria ser constante, diário. E aí, o feedback estruturado é aquele que consolida o que você e o seu liderado fizeram, porque o resultado é dos dois. Tá certo, então. E essa, até como você falou, né, às vezes pode surgir, então, de qualquer conversa ali durante o próprio trabalho. Mas eu sempre tenho que, acho que, ponderar a forma que eu falo, né, Andréa? Porque também receber uma crítica ou um elogio também é algo importante nessa conversa aí para que ela flua positivamente. Eu diria que isso faz parte da essencialidade. E eu vou te dizer que é um dos maiores erros dos feedbacks, Pablo. Né? O como fazer, o como falar. Né? E existe uma coisa, né, no ser humano que é onde você gera, por exemplo, uma autoestima baixa, uma autoconfiança baixa. E o que mais se tem no mercado de trabalho, a gente vem até percebendo uma crescente de empresas criando áreas novas voltadas ao desenvolvimento de inteligência emocional. E o porquê? Porque não é o que você fala, é o como você fala. É a sua comunicação, a postura da sua voz, o como você leva a alegação, né? A negação do isso está errado, isso deveria ser. Aí daria uma outra conversa que eu faço um convite aí para você, Pablo, e eu te faço uma pergunta, será que existe o errado? Pois é, né? Até na personalidade, né? Porque quando você vai dar um feedback, você fala, olha, esse daqui você não atingiu, você está levando muito à negação. Então, no feedback, a gente nunca deve começar por esse
isso você não atingiu, isso poderia ter sido diferente. Você sempre projeta, por quê? Porque eu não mudo o passado, mas eu construo o presente e o futuro. Então, como você vai articular, você vai projetar um cenário atual para um cenário melhor futuro. Então, é importante a comunicação no sentido de uma comunicação assertiva e positiva. E quanto mais você levar o que ele não construiu, o que ele vai entender? Né? Ele vai falar, eu não sou capaz. E aí a chance dele ser mais assertivo vai ser muito menor. Agora, se eu virar para o meu liderado e falar, olha, Pablo, que legal, olha quantas conquistas você teve, olha quantas você pode ter no futuro, dessas que você pode ter, o que você faria diferente, o que você pode fazer diferente, que recursos você precisa, onde eu posso te ajudar. Eu não estou te dizendo o que você não fez e não atingiu, eu estou te dizendo que legal que você atingiu até aqui. E agora, como você faz diferente? Porque com certeza o problema, algum erro durante um processo, ele fica mais evidente realmente do que até algum acerto, né, Andréa? Mas é legal então que você sempre busque pelo positivo, tenha então essa conversa de resolução para se conseguir mais do que só ficar apontando o que deu errado e depois dali surgir uma discussão, né? Primeiro não marcar o erro, né? Se a gente for de forma bem objetiva, jamais marque o erro, porque se você marcar o erro, do feedback vai ficar aquilo e a pessoa nem vai entender o que ele vai fazer de bom pro presente. Depois do que tu falar disso, ela já não assimila mais nada, né? Vai ficar preocupada só com o erro. Bloqueia. Aí ao invés de você gerar uma ponte, você gera um muro. Porque a pessoa ela vai ficar se ruminando ali, nossa, como eu não percebi isso, como que eu não fiz, como eu fui incapaz. Você já vai gerar um muro ao invés de uma ponte. Se você quer gerar uma ponte, é o que a gente chama... que antigamente, né, se a gente pensar na administração, fala-se muito do feedback sanduíche. Hoje eu nem falo nele, né? Porque as pessoas se irritam também com o tal do feedback sanduíche. Fala o bom, depois recheia com o que pode ser e fecha com o que pode fazer. Isso todo mundo já sabe que é marcado, que é técnica. Faça espontâneo. O que é o espontâneo? Seria o feedback humanizado. Olha, o que você fez até agora e o que você poderia fazer para que você conquistasse mais para você. E alia isso ao propósito da pessoa. Tá, então, eu viro para o Pablo, vou fazer um feedback para você, tá bom, Pablo? Eu vou virar e vou falar assim, nossa, Pablo, olha quantos sucessos você teve durante 2020, né? Olha os pontos, olha as pessoas que você ajudou, as empresas, o que você conquistou. Aí eu gero um propósito para você nesse feedback e eu te faço uma pergunta. Pablo, o que você gostaria de conquistar para o ano que vem? E se você fosse conquistar disso, o que você precisaria fazer, ter ou ser? É verdade. E ali eu começo a associar novos cenários para você. Sim, não, e até tu acaba já conhecendo o que a própria pessoa, né, naquele projeto, diríamos, ela achou de tudo o que ela passou, né? Porque muitas vezes o gestor ele pode estar ansioso para pontuar o que ele acha que deveria ser feito, né? E não quer muito ouvir, né, o lado do outro. Então, ouve primeiro, aí você, inclusive, já pode ponderar algumas coisas que você ia falar anteriormente com as suas ideias, né? Sobre o correto. Pablo, se você fosse meu aluno agora, eu ia te dar uma bolinha e eu ia te dizer 10, #coração. O verdadeiro feedback não é aquele que o líder oferece. É aquele que o líder escuta do seu liderado. Ou seja, ele fomenta no seu liderado o que ele fez e produziu. E ele não precisa afirmar os erros e os acertos, porque ele aumenta a consciência e a percepção do outro, sem ele ter que falar. Então, eu diria #10. Obrigado. Agora até me surgiu aqui na cabeça, me veio uma situação que eu já vi por aqui, até na empresa, André, que eu acho engraçado. Gente que pede feedback, é correto? Então, existem estilos de personalidade. Vamos pegar o influente, né? A gente tem o dominante, o influente, os de alta estabilidade, os de conformidade. O influente, ele não vive sem feedback. Então, não tem certo, não tem errado. Existe uma necessidade. O influente, ele tem uma necessidade de feedback para ele conseguir ir atrás e fazer mais, porque é uma recompensa. Então, isso faz bem e isso melhora a autoestima e a autoconfiança dele. Por exemplo, o analítico também precisa de um feedback. Diferente, por exemplo, de um dominante, que ele não precisa de um feedback e não gosta, ele precisa de um caminho. É verdade, né? Tem gente que gosta de se virar sozinha, né? Andréa, se virar sozinha. Quero até aproveitar um pouco mais desse teu conhecimento, quer dar alguma
dica, né, para gestor, para colaborador, nessa situação, para a gente fechar? A minha dica é o seguinte: feedback ninguém dá e ninguém recebe. Você produz junto, você desenvolve junto, né? Só que isso realmente é a alavanca do desenvolvimento da dupla, do líder e do liderado. Ninguém faz nada sozinho, ninguém cresce sozinho, e a chave do sucesso é o feedback constante e contínuo. Então, o líder que quer liderar, ele precisa ter tempo para liderar e se desapegar do operacional, porque aí ele vai conseguir dar atenção e vai conseguir ouvir o liderado. Então, o feedback é a alavanca, é a chave do sucesso da construção de uma empresa. Andréa, muito legal sua participação, como sempre. Espero que na próxima você possa vir aqui no nosso estúdio conversar com a gente. Até mais. Até mais. Obrigada. Obrigado você. Agora vamos atualizar as informações do tempo e aí a gente conversa também com outra querida nossa, Kelly Ávila. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Pablo. Tudo bom? Tudo certo. E aí? Vim aqui dar um feedback da previsão do pois tempo. Será que Não tem feedback da previsão do tempo. O que a gente pode dizer é que toda semana a gente está sempre falando aqui das chuvas irregulares, Pablo. A gente vai ter um pouquinho mais de chuva, já está tendo em algumas regiões, principalmente no sul, no sudeste, no centro-oeste, mas ainda de forma irregular. O verão começa no dia 21 de dezembro, aí a gente espera que essa chuva fique um pouco mais volumosa e mais regular. Mas a gente separa o mapa para dar uma olhadinha aqui, a gente começa olhando as imagens de satélite, ainda poucas nuvens, mas a gente tem um corredor aqui que vem da região amazônica e é justamente esse corredor que está provocando um pouco mais de chuva. Está mais Pablo. espalhado, né, Mais Kelly? espalhado, as nuvens estão um pouquinho mais espalhadas, por isso também de forma irregular. Aí a gente vai dar uma olhadinha como é que fica a previsão do tempo para os próximos dias. Olha aqui, o sol vai ficar aqui mais forte na região sul do país e a gente tem chuva na costa leste. Mas não significa que a gente não vai ter chuva em alguns pontos do Rio Grande do Sul. A gente já teve inclusive até granizo e tempestade esses dias em alguns pontos bem isolados do Paraná e Santa Catarina também, tá? Então é preciso ficar atento aí à possibilidade de tempestade. É rápida, mas ela pode trazer aí alguns transtornos e alguns problemas. Sudeste a gente continua com bastante chuva, principalmente em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, um pouco ao norte de São Paulo, mas olha só, a gente tem essa mancha escura aqui que pega parte de Mato Grosso e também da região amazônica, Rondônia, que a gente vai ter volumes um pouquinho maiores de chuva nessa região, volumes que podem chegar até 50 milímetros aí num período de 3, 4 dias, somando aí 50 milímetros de chuva. Então é uma chuva mais significativa. Aí eu separei o mapa para a gente avançar um pouquinho até 22 de dezembro. Aí a gente já vai estar começando no verão. Olha a boa notícia, Pablo. A gente tem um pouquinho mais de chuva na região sul do país. É num período de 7 dias, mas são 50 milímetros. Para quem não estava recebendo nada, já é bem positivo, né? E no restante do país aqui da região sudeste, 50 milímetros. E no restante do país como um todo, volumes de no máximo 30 milímetros. Aí eu separei algumas cidades para a gente dar uma olhadinha. A gente começa com Nova Mutum. A gente vai ter aqui, ó, bem nesse início aqui, chuvas acima de 30 milímetros. A gente tem várias janelas e depois um bom período praticamente sem chuva. Olha aí, ó, não chega nem a 10 milímetros, né, Pablo? Então são 11 dias com chuva, 98 milímetros. Pouquíssima chuva aí em 30 dias em Nova Mutum. E a temperatura como é que vai ficar? Olha aí, mínima de 20 graus e máxima de 37. A gente vai ter máximas bem altas aí, Paulo. Eles vão começar o ano bem seco, né? Aqui tem umas começa primeiras mais semanas. Seco, A gente vai ter pouca chuva, já começa aí a ter um período mais seco. Apesar de começar o verão, a gente começa a ter um período mais seco ali no centro-oeste. Vamos para Chapecó, olha aí, a boa notícia é que por lá vamos ter 245 milímetros e em 30 dias, mas só 18 dias vão chover. Olha aqui no início, Pablo, acompanha comigo aqui, ó, os volumes bem baixos, não chegam a 10 milímetros. Quando é que vai aumentar um pouco mais? No Natal. Lá no Natal. Aí no Natal a gente traz aí presente do Papai Noel, aí volumes de até 40, 50 milímetros, vem uma chuva um pouco mais regular. Mas olha só, início de janeiro, olha aí, bem seco, sem chuva. Tá? E a temperatura como é que fica? Temperaturas altas também, mínima de 15 no dia 10 de dezembro e máxima de 34 graus ali no dia 10 de dezembro também. Olha aí, as mínimas estão subindo e as máximas subindo também, já vamos estar no verão, né? Pois é. E tá mais difícil até para prever, Kelly, por conta do Laninha, não? Tá, quando a gente tem o Laninha, existe uma configuração que vai mudando. Então a gente mais tem que, rápido, exatamente, né? A gente tem que acompanhar como é que está a temperatura nos oceanos, no Oceano Pacífico principalmente, né? Por que provoca
coloca laninha? Porque o Oceano Pacífico fica com as águas mais geladas e aí a gente acaba tendo laninha. A gente tem aí um período, agora principalmente em janeiro e fevereiro, com laninha mais forte, que a gente vai ter menos chuva na região sul e um pouco mais de chuva ali na região do Nordeste, Matopiba principalmente, né? E como é que fica o Sudeste e o Centro-Oeste? A chuva vai ficar mais irregular também. Porque a gente percebe uma irregularidade. Ontem eram 9 da noite e começou a chover. Exatamente. A gente está bem irregular e a chuva vem de qualquer hora. E a gente tem percebido também que às vezes o dia começa nublado e não vem a chuva. Na verdade, fica nublado o dia inteiro e não tem chuva. Vem até aquelas nuvens mais carregadas, mas a chuva não vem. Isso está acontecendo aí. E a gente está quase chegando no verão. Quando a gente chega no verão, aí a chuva fica um pouco mais regular. É o que a gente espera. Não na região sul, infelizmente. Tá bom, então. Tá até bom? mais. Vamos continuar aí acompanhando a previsão. Tchau, pessoal. Até amanhã. Obrigado, Tchau, Kelly. Pablo. Daqui a pouco vamos acompanhar as projeções de produção e mercado da Associação Brasileira de Proteína Animal para o ano que vem. Mas antes, tem gente mandando recado aqui para nós, direto de uma propriedade rural aí do Brasil. Vamos ver. Bom dia, pessoal. Eu sou a Marisa, extensionista aqui da Seara Alimentos de Pumirim. Estou aqui na granja do seu Nelson Santiani, em Lindóia do Sul. O lote está com 35 dias, AP91, e ele tem um recado para vocês. Ligados integrados, volta já. Já estamos de volta agora para conferir sua participação também pelo Instagram aqui com a gente, né? Tá postando aí a sua lida no dia a dia com a hashtag Ligados Integrados? Aparece aqui agora para a gente, então. Hoje tem aí o que é? Foto ou vídeo? É foto da Ana Carla trabalhando ali. Que isso, Ana Carla? Um rodo? Bom trabalho aí para você. E a Associação Brasileira de Proteína Animal lançou o aguardado relatório de projeções de produção e mercado para o ano que vem. A repórter Júlia Fabre acompanhou e mostra para a gente. Bom dia, Pablo. Muito bom dia para todo mundo. Eu acompanhei a coletiva de imprensa e trago várias atualizações para vocês. Pelo balanço de 2020 e pelas projeções para 2021, a Associação Brasileira de Proteína Animal afirma que o cenário é positivo, sim. Levando em conta que a gente está enfrentando uma pandemia e tantos outros desafios, os mercados de suínos, ovos e frangos surpreendem. Aliás, o mercado de suínos foi uma grande surpresa. Com 1 milhão de toneladas exportadas, o Brasil bateu um recorde histórico. Vamos ver os principais pontos destacados pelo Ricardo Santin. O Brasil produz mais de 1.300 ovos por segundo. De 2019 para 2020, a produção no país cresceu mais de 9%. Durante a pandemia, o consumo de ovos entre os brasileiros aumentou 8,7%, principalmente entre a população de baixa renda. Já as exportações caíram 31,2%. Para 2021, a expectativa é de aumento na produção, no consumo per capita e principalmente nas exportações, crescimento de 50% em toneladas de ovos exportados. Aqui o perfil das exportações e do setor de ovos para a gente ver e prever para o ano de 2021 um crescimento que vai ficar, pode passar, Marcelo, na casa de 5%. Aqui. Então, a ideia do que a gente vê, vocês sabem que o setor de ovos tem uma cadeia mais estruturada, a matriz de postura ela fica mais tempo no campo, então eu já sei mais ou menos o tipo de produção, a influência não é tão o que eu alojo agora para o ano que vem, já tem mais ou menos aquilo, o número que vai ser produzido, e serão 56 bilhões de unidades aproximadamente. Já em relação à carne de frango, o Brasil deve fechar 2020 produzindo 13 milhões e 800 mil toneladas. Isso representa um crescimento de aproximadamente 4% em relação ao ano passado. Os efeitos da pandemia podem ser sentidos nos números das exportações, alta tímida, de 0,5%. O Paraná foi o estado que mais exportou em 2020. Já a disponibilidade, ou seja, o total da produção que vai ficar no Brasil, registrou alta de mais de 6%. O consumo interno per capita cresceu significativamente, 5%. A grande notícia que a gente tem de diferente nesse ano é a disponibilidade do mercado interno. Com a pandemia, nós tivemos um aumento de consumo de carne de frango no país. Ficamos com a disponibilidade de 9 milhões e meio de toneladas, algo de 5 a 6,3% a mais, muito efeito
do aumento da perda de capacidade econômica das pessoas e do aumento, inclusive, da carne de boi. Vocês sabem que o bovino diminuiu 8% a sua produção e aumentou 9% as exportações. Para 2021, a expectativa é de crescimento. A gente está prevendo um crescimento na casa de 3,3% a 5,5%. Isso prevê um range um pouco elevado, lógico, depende das condições de mercado e das condições também econômicas que a gente vai ter. Mas há capacidade, sim, frente aos alojamentos que foram feitos, de chegar a 14 milhões e meio de toneladas. A gente acha que isso vai ficar entre os 14 milhões e 250 e 14 milhões e 500. E as exportações devem crescer na casa de 0,5% a 3,5%, dependendo dos perfis. E aqui a gente vai ter alguns vetores, como a volta do México, se voltar a abrir as cotas para o México, já vão recuperar. A volta do turismo em Dubai, nos Emirados Árabes, ele já começa a voltar e recuperar. São vários os vetores que podem trazer esse retorno das exportações e esse aumento aí de 4 milhões e 350, até podendo ser surpreendido com dados melhores ainda. Em 2021, o Brasil deve se manter como o maior exportador mundial de carne de frango, à frente dos Estados Unidos, União Europeia, Tailândia e China. Em relação à carne suína, o país é o quarto exportador. Em 2020, a suinocultura brasileira cresceu. O crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento dos registros de peste suína africana em outros países produtores. Bem, a carne suína é a grande surpresa positiva, mas que não é tão surpresa porque a gente previa que 2020 fossem os maiores efeitos da peste suína africana no mundo, no trade global, e isso de fato se confirmou. O Brasil foi chamado a vender e a crescer a sua produção, e nesse ano nós vamos quebrar a barreira do 1 milhão de toneladas. É recorde histórico. É algo para o setor comemorar. A China segue absorvendo a maior parte da carne suína brasileira exportada. 50% das nossas exportações de suínos seguem para a China. Santa Catarina é o grande exportador brasileiro. Um dos motivos para isso é que o estado se mantém livre da febre aftosa sem vacina. E para o ano que vem, como ficam as exportações e a produção de carne suína? Então a produção deve ficar em 4.350 a 4.400, um crescimento de 1,2% a 3,5%, um crescimento sustentável dentro daquilo que a gente viu de um mundo que agora começa a se recuperar da peste suína africana. A gente prevê que a exportação de carne suína perde um pouco o fôlego do seu crescimento, como falamos, os efeitos da peste suína africana serão sentidos maior agora no ano de 2020, mas em 2021 também teremos esses efeitos. E o que leva a gente a projetar uma exportação entre 4,9% a 10% maior, chegando a 1.100.000 toneladas. No consumo doméstico, um crescimento de 1% a 3%, mantendo esse per capita de 15%, naturalmente, podendo, depois nós vamos ver que a gente está fazendo pesquisas de mercado, aí vai nos explicar, para ver aonde a gente pode ter novas oportunidades de consolidar mais ainda a carne suína como proteína principal do brasileiro também no mercado interno. Ou seja, junto com o boi, com o frango, a suína poder crescer o seu consumo per capita e aí talvez ter até um crescimento maior. Obrigado, Júlia. E de animal de chiqueiro a status de prosperidade, como o agro alemão conseguiu mudar a visão sobre a suinocultura no país? Vamos ver no nosso quadro Criar é Ciência. A carne suína é a mais consumida no mundo. Na Alemanha, é preferência nacional. Usam em centenas de receitas de linguiças. E há também outros pratos bem típicos, como o Eisbein, ou joelho de porco. Os alemães são apaixonados por suínos. Inclusive, na época de festas de fim de ano, existe uma tradição curiosa. As vitrines das lojas ficam cheias de porquinhos. É que eles simbolizam sorte. Por isso, na noite de Ano Novo, não é só comum comer a carne, como também presentear com porcos. Mas calma, nesse caso, feitos de chocolate, marzipan ou até mesmo de plástico ou porcelana. E a explicação é a seguinte: para os antigos povos germânicos, ter porcos era sinal de status.
e os animais passaram a representar riqueza e fertilidade. Então, oferecer um porquinho a alguém significa que você deseja um ano de prosperidade e fartura. Para 2021, que venham os porcos! O programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado de todo o nosso conteúdo para você. A gente se vê aqui no canal Rural e também no canal do Criador, hein? Até mais. Tchau, tchau.